Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E dessa vez vamos falar um pouquinho aqui sobre regulação da pressão arterial, tanto da sua forma curta, da sua forma a longo prazo. Então, se você tem dúvidas em relação a esse tópico, em relação a reflexo barorreceptor, dentre outros mecanismos de ajuste e controle da pressão arterial, esse é o vídeo. Então, já de antemão, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse conteúdo com o colega, ative o sininho para receber as notificações de toda semana, dois vídeos aqui no canal. Então, vamos lá, vamos para o conteúdo. Gente, é importante, nesse momento, focarmos no reflexo barorreceptor. Então, como eu falei no início, o nosso controle da pressão arterial ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer a curto prazo, ela pode acontecer a longo prazo. Quando falamos de longo prazo, existe mais um componente renal envolvido. Quando falamos a curto prazo, estamos pensando no componente cardíaco e vascular. Então vamos lá. O que é esse reflexo barorreceptor? Né? É uma via reflexa básica que gera controle homeostático da pressão sanguínea. Então note que a partir do momento que existe uma estimulação desses barorreceptores, uma série de eventos que envolvem o sistema nervoso central, que envolve o coração, que envolve os vasos, começa a acontecer. E aí, o que são, né? Onde estão? Quem são? O que fazem, né, esses barorreceptores? Então vamos lá. Onde estão? Os barorreceptores estão localizados aonde? Seio carotídeo e no arco aórtico, tá? Quem são? São células especializadas que conseguem reconhecer variação de pressão, ou seja, tanto situações de hipotensão quanto situações de hipertensão são reconhecidas por essas células e, consequentemente, elas informam um centro superior sobre o evento que está ocorrendo. Então, o que elas fazem? Exatamente isso. Os barorreceptores só têm a função de reconhecimento. Houve alteração pressórica, vou informar a quem é de direito. No caso aqui, é o nosso centro cardiovascular, que fica lá na região do bulbo. O centro cardiovascular que interpreta a informação e envia uma resposta para alguns efetores que veremos logo a seguir. Então, notem, olhem o sistema aqui, tá? Então, tudo começa com o aumento da pressão. Se a pressão aumenta, gente, vai aumentar também o quê? O disparo dos barorreceptores. Tanto aqueles barorreceptores na carótida quanto na aorta. Então, o aumentar de disparo ele começa a informar mais o nosso centro cardiovascular. Então, repare que neurônios sensoriais enviam essa mensagem para o nosso centro de controle cardiovascular, localizado no bulbo. Todo centro de controle, qual é a função dele? Receber informação, analisar, né, processar essa informação e emitir uma resposta, mandar uma resposta. A resposta aqui no caso, já que a pressão está alta, qual é? Diminuir a atividade simpática, então eu terei menos noradrenalina liberada, e aumentar a atividade parasimpática, a partir de aumento, né, da concentração de acetilcolina lá nos receptores muscarínicos. Portanto, essa diminuição da estimulação simpática, que ela faz a nível vascular, tá? Ela relaxa o músculo liso do vaso. Consequentemente, se o músculo liso arteriolar relaxa, existe uma vasodilatação. Além disso, diminui a força de contração miocárdica, ou seja, diminui o volume sistólico. E também vai atuar juntamente com o aumento da atividade parasimpática no nosso sino atrial. Já vimos em vídeo anterior que o nosso sino atrial ele é o nosso marcapasso. Então, se ele é menos estimulado, a frequência cardíaca diminui. Então, gente, observem aqui no final. Ó. Se vasodilator, diminui a resistência periférica. Se a força de contração diminuiu e também a frequência cardíaca reduziu, diminui o débito cardíaco. É só lembrar, débito cardíaco é volume sistólico, que tem relação com força de contração, vezes frequência cardíaca. Então, diminui o volume, diminui a frequência, diminui o débito. E
essas duas reduções aqui diminuem a nossa pressão arterial. Então, vejam que o mecanismo começou aqui com um aumento da pressão arterial e, no final, houve uma diminuição da pressão arterial. Consequentemente, agora eu tenho um sistema chamado de retroalimentação negativa ou feedback negativo. Só que agora vamos pensar de uma outra maneira, tá? Hipotensão ortostática. Você levantou rapidamente ou mudou de posição muito rapidamente e bateu logo aquela tontura. O que é que vai acontecer? Antes de mostrar aqui o fluxo de eventos, não sei se você já percebeu, mas a partir de agora perceba. Quando isso acontece, essa tontura, né, ela inicia, perceba que o seu coração ele acelera, tá? Se você palpar a sua carótida, você vai perceber que aumentou a frequência de batimento. E por que isso acontece? Dá uma olhada aqui nessa imagem, tá? Tirada de o livro do Silverton. Note, como a pressão agora diminuiu, o que é que vai acontecer? Os barorreceptores não são tão estimulados, já que a pressão está baixa. Então, por isso que, ó, diminuição do disparo dos barorreceptores. Mas, de todo modo, mesmo diminuindo, a mensagem é enviada para um centro de controle cardiovascular lá no nosso bulbo. E o bulbo emite uma resposta, só que diferente do que acabamos de ver na situação de hipertensão, é o oposto, tá? Aqui, ó, aumenta a atividade simpática e diminui a parasimpática. Se aumenta a atividade simpática, lá nas artérias existirá contração, as veias também contraem, e se a veia contrai, eu jogo o fluxo de sangue em direção, o volume de sangue em direção às artérias, tá? Então, essa vasoconstricção vai aumentar a resistência periférica, que vai aumentar também o volume sanguíneo, tá? Ela vai atuar atividade simpática aumentada nos ventrículos, aumentando a força de contração, então vai aumentar o volume sistólico, e a nível do nosso sino atrial, nosso marca-passo, vai aumentar a frequência cardíaca. De novo, então se aumentou a frequência, aumentou o volume sistólico, aumenta débito. Se aumenta débito e aumentou a resistência vascular periférica, a PA, a nossa pressão arterial, também aumentará. Beleza? Essa é uma resposta a curto prazo. Só que existe a resposta a longo prazo, não iremos adentrar totalmente nisso agora, ok? Mas só entendam que essa resposta a longo prazo, essa regulação a longo prazo, ela tem envolvimento renal. Então, tem ali a ação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que será alvo de um próximo vídeo daqui a algumas semanas, e também do ADH, do nosso hormônio antidiurético. Eles dois influenciam também no controle da pressão arterial. Tá? Então, notem aqui que toda vez ó, que existe redução do volume, a pressão cai. E aí, uma série de reflexos homeostáticos começam. Alteração comportamental, então, aumenta a sede, por exemplo, você tem a vontade de beber mais água para tentar aumentar o volume, tá? Tanto intracelular quanto extracelular. Tem também a ativação renal, então eles começam a conservar mais água, então aumenta a reabsorção nesse paciente. Quando a situação é inversa, né, aumenta o volume, a pressão está muito alta, aí você terá, além de toda aquela resposta cardiovascular que já vimos, a resposta também renal, que aí é sim, que excretar mais água, diminuir líquido, volume de líquido intracelular e extracelular para diminuir a pressão. Mas, novamente, essa resposta a longo prazo veremos daqui a algumas semanas. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse vídeo. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu like, ativa, tá, o sininho e compartilha esse material com seu colega que está estudando agora sobre regulação da pressão. Ele precisa assistir esse vídeo, reflexo barorreceptor, reflexo a curto prazo, e os próximos vídeos que sairão falando do reflexo a longo prazo. Bom, então até a próxima.